Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. Vamos dar continuidade aqui à nossa primeira jornada de combate ao racismo no ensino superior, estudantes indígenas e afrodescendentes, da Cátedra Unesco para a Educação Superior e Povos Indígenas e Afrodescendentes na América Latina, Universidade 3 de Fevereiro, UTREF, da Universidade Federal do Maranhão, PGCult, e também do Grupo de Estudos Memória, Artes e Etnicidade, e também contando com a participação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e do Instituto Federal Baiano. Hoje, a nossa atividade será a roda de conversas Povos Indígenas e Ensino Superior, os desafios de uma educação intercultural na universidade. Essa atividade contará com a presença da professora doutora Ana Caroline de Amorim Oliveira, do PGCult UFMA, que será mediadora. Também contará com a participação da professora doutora Elizabeth Bezerra, também da Universidade Federal do Maranhão. Então, eu convido à mesa virtual a professora Ana Caroline de Amorim Oliveira. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada pela participação de todos que estão aí presentes, nos assistindo no canal do YouTube, do STI da UFMA. Obrigada, professor Carlos, pela abertura do evento. Bom, estamos iniciando o nosso segundo dia de atividades, né? Ontem foi a nossa abertura, e é com muita honra e com muito prazer que eu apresento a nossa roda de conversa, né, que terá a participação da professora titular, Elizabeth Maria Bezerra Coelho. Bom, a professora Elizabeth, né, professora Beta, como é carinhosamente conhecida por todos os seus alunos, seus orientandos e colegas, possui doutorado em Sociologia pela UFC, um mestrado em Antropologia Social pela UFRN, professora titular da Universidade Federal do Maranhão, é professora dos programas de pós-graduação em Ciências Sociais e em Políticas Públicas, tem experiência na área de antropologia, atuando principalmente nos temas políticas indigenistas de saúde, terra e educação, relações interétnicas e etnologia indígena. Ela coordena o grupo de pesquisa Estado Multicultural e Políticas Públicas da UFMA, CNPq. É autora de diversos livros, dentre eles Cultura e Sobrevivência dos Índios no Maranhão, A Política Indigenista no Maranhão Provincial, Territórios em Confronto, A Dinâmica das Disputas pela Terra entre Índios e Brancos no Maranhão, dentre outros. Bom, a nossa roda de conversa, né, como já informada anteriormente, intitulada Povos Indígenas e Ensino Superior, os desafios de uma educação intercultural na universidade, que tem como objetivo apontar os desafios que a universidade passa a ter ao adentrar em seu universo, os estudantes indígenas, né, e a sua multiplicidade, diversidade étnica e cultural, e como construir uma educação intercultural relacionando os saberes indígenas e os saberes ocidentais. Nessa roda de conversa, nós iremos nos guiar por 2 vídeos que serão exibidos ao longo do nosso debate e por um texto de um autor indígena também, que é o Bruno Ferreira Caingangue, né, que esses links desses vídeos, bem como do texto, estarão na descrição do canal do YouTube. Bom, dito isto, passo a palavra para a professora Beta. Boa noite a todas as pessoas que estão conosco nessa roda de conversa. Para mim é um grande prazer poder participar. Eu gostaria de estar mais envolvida na jornada, mas infelizmente não foi possível. Mas estou aqui hoje e vamos tentar conversar com todos vocês sobre uma questão que tem sido muito presente hoje dentro da universidade, que é a participação, ou seja, o ingresso, né, de indígenas nessas instituições de ensino superior. A presença indígena nos cursos universitários no Brasil, ela vai se iniciar no final dos anos 1980, mas vai se intensificando mais no início dos anos 2000. O que ajudou nesse crescimento, né, dessa presença foi a implantação das cotas indígenas
que só foram oficializadas, foram determinadas como obrigatórias a partir de 2012. Mas antes já estavam presentes em algumas universidades no Brasil. E também o que tem dado muita força ao ingresso dos indígenas na universidade tem sido os cursos de licenciatura intercultural. Esses cursos têm tido uma característica que, em geral, eles têm se iniciado em universidades estaduais e não nas universidades federais. Inclusive, um dos primeiros a ser criados no Brasil foi na UNEMAT, na Universidade Estadual do Mato Grosso, que é uma referência até hoje para todos nós, e eu tive a honra de ser professora nesse curso, e considerei uma experiência de muito sucesso, né? Muito interessante, né? O que tem acontecido? Com a continuidade da formação escolar dos indígenas, né? Que agora nós sabemos que a escola tem sido uma instituição presente em praticamente todas as aldeias. Então, eles vão terminando os primeiros níveis do ensino, vão dando continuidade, e aí começa a se criar exatamente essa demanda pelo ensino superior, né? Então, terminam o que a gente chama o segundo grau e querem ingressar no ensino superior. E, por conta disso, várias universidades públicas e também privadas, né, passaram a estabelecer convênios com a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, para garantir o acesso desses estudantes ao ensino superior. A UNB, a Universidade de Brasília, foi uma das primeiras a firmar convênio com a FUNAI e com o Ministério da Educação. A partir de 2004, entra no cenário o programa Universidade para Todos, que é o ProUni, do governo federal, e passou a ser também uma alternativa que viabiliza, né, tem viabilizado o ingresso dos indígenas nas instituições de ensino superior. Nos dias atuais, né, o ingresso dos indígenas no ensino superior tem ocorrido em grande parte por meio dos cursos específicos, né, que são as licenciaturas interculturais que eu já havia me referido, através do ProLIND, que é um programa de licenciaturas interculturais indígenas criado pelo MEC, e objetiva atender à necessidade que vem se colocando sempre de uma formação que seja diferenciada para os indígenas na universidade. Porque o que tem se observado é que o ingresso através das cotas, em praticamente nada tem considerado, né, que esses ingressantes, que esses estudantes indígenas são diferentes e que têm todo um potencial, toda uma riqueza que poderá trazer grandes contribuições para a universidade, mas isso não tem caminhado como deveria, como era o esperado, né? Em 2012, como eu havia feito referência antes, a Lei 12.711 torna obrigatória a abertura de vagas em sistema de cota nas instituições federais de ensino superior. Mas também eu já tinha colocado que essa experiência já vinha se dando informalmente por outras universidades. E aqui mesmo, no Maranhão, esse processo de ingresso por cotas teve início em 2007, quando foi instituída a política de cotas para o ingresso de indígenas no vestibular. Eu, inclusive, participei da comissão que elaborou essa política de cotas na época, e o que a gente assistiu durante muito tempo foi um descuido muito grande, eu diria até uma incompetência da nossa universidade na maneira de efetuar esse ingresso, e acabou dando espaço para que ocorressem muitas ocupações de vagas indevidas. Até hoje, nós que somos de uma comissão que atua na UFMA para cuidar do ingresso dos índios na universidade,
temos nos deparado com processos, com demandas que têm a ver com esse período, quando não havia quase nenhum controle nesse ingresso, a não ser uma autodeclaração de que a pessoa era indígena. E, dando isso por verdade, entraram várias pessoas e ocuparam vagas indígenas sem serem indígenas, né? Essa tem sido uma grande dificuldade, não só da UFMA, mas das instituições de ensino superior, porque não é fácil, né, para nós podermos identificar quem realmente é ou não é indígena. O que tem de novo nesse cenário é que vem, de certa maneira, aos poucos, ainda muito lentamente, redesenhando, eu diria assim, redesenhando a universidade. Mas esse é um movimento ainda muito tênue, muito discreto. E na UFMA, principalmente, porque a licenciatura intercultural indígena, que foi criada no Maranhão, não é na UFMA, é na UEMA, na Universidade Estadual do Maranhão. Então, a UEMA já tem uma presença mais significativa dos indígenas lá, de um esforço que está sendo feito muito grande, de um ensino diferenciado para esses indígenas, mas na UFMA nós só temos, até então, o ingresso pelas cotas, né? Mas, de toda forma, esse ingresso dos indígenas na academia tem provocado desdobramentos epistemológicos, principalmente no âmbito da etnologia brasileira, né, na minha área de conhecimento, na minha área de produção. O que está acontecendo é que nós estamos agora diante de novos parceiros intelectuais que se deslocaram de um lugar anteriormente de objeto de estudo, né, para um lugar de pesquisadores e produtores de conhecimento. Mas nós ainda sabemos muito pouco sobre os índios na universidade. Ao longo do debate, eu creio que a professora Ana Caroline vai poder nos ajudar, porque ela fez sua pesquisa de doutorado sobre a presença desses índios que ingressaram na UFMA por cotas. Então, nesse sentido, ela tem uma riqueza de informações que poderá compartilhar conosco ao longo dos debates. Mas ainda são poucos no Brasil os estudos sobre a presença indígena na universidade. Os trabalhos, em grande parte, se restringem basicamente a analisar o ingresso dos indígenas nas instituições de ensino superior, como é que se dá esse ingresso, os impactos dessa presença nas universidades e as condições ou não de permanência desses indígenas na universidade. Um desses trabalhos, como o de Bergamac, apresenta a emergência do intelectual indígena, tomando como referência os povos Caingangue e Guarani. Ela considera, na sua análise, a perspectiva de professores, estudantes, lideranças tradicionais, velhos, sábios, que acompanharam o processo educacional de escolarização e as escolas de suas aldeias, bem como a presença indígena na universidade nos cursos de graduação e também já de pós-graduação. Mas o que estão falando os indígenas que têm sido escolarizados e passado pelo ensino superior? A gente já tem algumas produções, né, tanto dos indígenas como de pesquisadores não indígenas, tocando um pouco nessa questão. Gerson Baniwa, que é um indígena, Gerson Luciano, né, é um indígena do povo Baniwa, que inclusive já trabalhou no MEC, coordenando o setor de educação escolar para povos indígenas, ele afirma que para se ser um intelectual indígena, não é imprescindível ser escolarizado ou intelectualizado, no nosso campo acadêmico, né, como a denominação sugere. Por que é importante essa afirmação do Gerson Baniwa? Porque dentro da universidade a gente observa que um dos grandes desafios é exatamente com relação à abertura para outras formas de saberes que não são exatamente aquele saber produzido dentro do nosso sistema de escolarização, né? Então, essa questão
de a gente permitir, dentro da universidade, uma nova ecologia de saberes, ou nos moldes de Walter Mignolo, por exemplo, pensar, né, em construções liminares que vão ocorrer por parte desses estudantes indígenas dentro da universidade. Há muitos intelectuais indígenas no Brasil que não vivenciaram esses processos de escolarização formal. E eles constroem um pensamento intelectual muito bem articulado e coerente com sua experiência indígena. Eu gostaria de citar aqui, por exemplo, o caso do meu pai Canela, Francisquinho Tepote, que já esteve participando de eventos nossos na UFMA, e que no dia que ele estava fazendo uma homenagem ao professor William Crocker, um americano, um antropólogo americano, ele fez uma fala tão incrível que eu fiquei pensando, há quantos anos eu dou aula de antropologia e nunca consegui dar uma aula igual a essa que o Francisquinho acabou de dar para a gente aqui. Era de uma criatividade, de uma sensibilidade antropológica que eu fiquei, confesso a vocês, muito encantada. Esse é o caso também de um mais conhecido nacionalmente, que é o Davi Copenaua, que ele, por exemplo, teve que se submeter a uma tradução escrita para que seus conhecimentos, né, se tornassem conhecidos nacionalmente e fora do Brasil também. Então, tem um depoimento dele no livro, que foi organizado pelo Bruce Albert, né, que ele diz: não sou um ancião e ainda sei pouco. Entretanto, para que minhas palavras sejam ouvidas longe da floresta, fiz com que fossem desenhadas na língua dos brancos. Talvez assim eles, afinal, as entendam. E depois deles, seus filhos. E mais tarde ainda, os filhos dos seus filhos. Desse modo, as ideias a nosso respeito deixarão de ser tão sombrias e distorcidas e talvez até percam a vontade de nos destruir. Isso está na página 76 do livro dele, né? Uma outra experiência, uma outra vivência indígena na universidade, que já tem produzido também, inclusive está no roteiro da jornada, é o Bruno Caingangue, que a Ana Caroline fez referência a ele. Ele viveu a experiência do ensino superior e considera que, para se refletir sobre os desafios que os indígenas enfrentam no ensino superior, seria necessário retomar a história dos povos indígenas, da relação dos povos indígenas com o Brasil, né? Ele pretende mostrar com isso que esses desafios que os indígenas enfrentam hoje na universidade são equivalentes a outros que marcaram a relação entre índios e brancos no Brasil, que vem se dando há muito tempo, especialmente através dos processos de escolarização. Aqui, entre aspas, palavras, né, do Bruno Caingangue. Eu até podia tentar ver se eu apresento. O que vocês acham? A fala que fica melhor para... Tudo bem? Fica à vontade, Berta, tudo bem. Estamos vendo. Então, ele diz o seguinte: no Brasil tivemos um longo período dedicado à negação da diversidade, extermínio cultural e físico, escravidão indígena, a incorporação da mão de obra desses indígenas na sociedade nacional, muitas das vezes ligada à igreja, a desqualificação e destruição das organizações sociais desses povos, séculos de recusa às suas crenças, suas línguas, costumes, tradições, tempos que seus rezadores eram tidos como feiticeiros e foram perseguidos e mortos, né? Então, essa é uma fala dura, uma fala dura do Bruno Caingangue, e que nós, que já fizemos pesquisa sobre
processo de escolarização, educação para povos indígenas, sabemos que tudo que ele está colocando procede e que a escolarização no Brasil, a chamada educação escolar, sempre foi um instrumento muito forte de colonização, articulado à evangelização. Então, caminhavam sempre juntos escola e evangelização nesse processo de colonização dos povos indígenas. Então, eu queria chamar a atenção que nessa essa fala do Bruno nos permite pensar a escola como um instrumento colonizador, né? Mas o Bruno vai colocar também, o Bruno Caingangue, que o ingresso dos indígenas na universidade já é resultado, seria assim, um novo movimento, porque você tem um momento em que a escola adentra nas aldeias como um processo civilizador e era recusada muitas vezes pelos povos indígenas, eles fugiam dos processos de escolarização. E você tem um novo momento hoje em que eles demandam essa escola e tentam fazer um esforço para redesenhar essa escola muito mais próxima dos seus interesses e que possa atender aos objetivos que eles buscam atingir, né? Então, ele diz que foi essa mobilização indígena visando novos caminhos para a garantia de suas culturas, suas identidades, como povos produtores de conhecimento, a partir de uma visão de mundo próprio, da garantia dos seus territórios, das suas crenças, línguas, do direito de serem sujeitos de sua própria existência, construtores de sua própria história. Então, o Bruno entende que esse ingresso na universidade já vai ocorrer nesse novo movimento. E por que, então, essa ida para a universidade e o que vai ser encontrado nessa universidade, como vai ser acolhida na universidade? Desculpa. Para Bruno Caingangue, esse ingresso se dá por dois movimentos, né, em tempos diferentes. O primeiro, considerando o contexto político, os povos indígenas necessitam e precisam construir alianças para aproveitar todos os direitos que foram assegurados pela nova Constituição, né? A Constituição de 1988. Aí, aqui eu gostaria de projetar novamente, né, a fala dele. Ele diz, o que a Constituição trouxe? O direito de nossas manifestações culturais, o direito de sermos diferentes com nossa língua, costumes, tradições, nossas tecnologias, nosso jeito próprio de construir conhecimento e repassar às outras gerações. Então, a universidade vai ser uma das parceiras escolhidas para essas lutas. Então, eles vão construindo esse processo, né, de utilizar a universidade, a presença na universidade com esse objetivo. Então, quais seriam outras razões para ir para a universidade? Para conhecer melhor a sociedade, isso são também palavras de Bruno Caingangue, para conhecer melhor a sociedade não indígena, a sociedade ocidental, para poder dialogar com ela. Com essa determinação, eles vão ocupando cursos que são necessários para as suas lutas, principalmente pela construção de políticas públicas, né, direcionadas a eles, para tentar mudar a realidade no decorrer dos cursos escolhidos, né, que se iniciam geralmente pelas áreas da educação, direito, saúde, ciências da terra, né, que eles consideram estratégicos para o incremento dessas políticas específicas e estão de acordo com os seus movimentos, tanto no nível local como no nível nacional. No segundo movimento, Bruno Caingangue aponta que a pós-graduação é a busca pela construção de pesquisas
que apresentem os povos indígenas para a universidade, de maneira geral, para a sociedade não indígena, mostrando as diferenças, a diversidade linguística, a diversidade de costumes, de tradições, mostrando outros conhecimentos, outros jeitos de ver o mundo. Esses dois movimentos, né, colocariam os indígenas na condição de protagonistas na interlocução com as sociedades não indígenas, na gestão e na condução das políticas que eles dizem respeito e que costumam ser executadas por não indígenas. Então, tem toda essa pretensão de ingresso, essa expectativa de chegar na universidade, construindo esse caminho, né? Um caminho de parceria que permitiria a construção de uma opinião crítica diante das realidades sociais, de possibilitar o reconhecimento da produção tecnológica, cultural indígena, né? Mas o que vão encontrar nessa universidade? Quais são os desafios, né, que vão encontrar na universidade? Primeiro, é uma instituição ainda desconhecida para eles, que está distante das realidades indígenas. Se a cada semestre, quando eu me deparo com os meus alunos recém-ingressados na UFMA, percebo que para muitos deles é assim, um choque, um encantamento, é bem diferente das escolas que eles frequentavam antes. Vocês imaginem para um indígena que tem um deslocamento bem maior para realizar esse ingresso na universidade. Os primeiros estudantes indígenas que frequentaram a universidade sofreram muito preconceito e racismo. E isso, infelizmente, não se acabou ainda. É algo que está presente dentro das universidades. Existem ainda outras dificuldades, que depois do acesso vem o problema da permanência, né? Vem a questão de, na sala de aula, por exemplo, você ser tratado de uma forma discriminatória, como, por exemplo, vocês podem observar nesse depoimento, né, do Bruno Caingangue, que ele diz: quando eu apresentava um trabalho, uma leitura que tinha feito sobre o livro do Eduardo Galeano, né, As Veias Abertas da América Latina, fui interrompido com o questionamento de uma colega professora, dizendo que eu não era mais indígena, porque eu estava usando roupa e falando bem o português. Então, vejam, até preconceitos desse tipo, eles vão com esse tipo de preconceito, eles vão se deparar. Um outro grande desafio que se coloca muito para os indígenas que vão cursar a universidade é a questão de como se manter numa outra cidade e como conduzir consigo sua família. Porque, geralmente, esses estudantes já são casados, são pais de família, né? Ou mães de família. Então, implica essa outra dificuldade, esse outro desafio que precisa ser superado. A outra questão é a dificuldade com a escrita, com a grafia escrita, porque os povos indígenas são povos fundamentalmente da oralidade. Então, a introdução da alfabetização, ou seja, da grafia alfabética, é algo que ocasiona um choque muito grande, né, no sistema mental, cosmológico dos povos indígenas. Inclusive, muitos estudos já comprovam que a introdução da grafia alfabética prejudica muitíssimo a criatividade. E já tivemos a oportunidade de ouvir isso num das edições do Seminário Timbira, que é um evento que eu, a professora Ana Caroline
e outras pessoas organizamos a cada 2 anos, que reúne pesquisadores do povo Timbira e pesquisadores Timbira também, que um professor Timbira falou para a gente num desses eventos: eu não alfabetizo mais minhas crianças antes dos 10 anos, porque eu observei, ele é um professor Apinagé, eu observei que com a alfabetização eu estava matando a criatividade dessas crianças, né? E me surpreendeu também uma pessoa, amiga minha, psicóloga, ao se referir ao nosso momento de pandemia, que sua filha não estava frequentando a escola, e ela dizendo: olha, eu estou observando que se ela estivesse na escola, estaria mais avançada no processo de alfabetização. A criança tem 5 anos. E no mesmo momento ela disse assim: mas sabe, por um lado é bom, porque a alfabetização vai diminuir muito a criatividade. Eu disse: poxa, se para as nossas crianças isso tem sido observado pelos psicólogos, imaginem para uma criança que cresce num outro mundo e se torna um aluno depois de uma universidade nossa, né? com outra cosmologia. E a grande questão que vai se colocar também é que essa universidade, principalmente com ingresso através do sistema de cotas, não está em nada preparada para receber esses estudantes. Ou seja, não vai exercer a chamada interculturalidade. O Bruno Caingang mesmo comenta o seguinte, que é reconhecido que todos os professores, teoricamente, valorizam os estudantes indígenas, valorizam a diversidade, o seu jeito específico de ser, mas, nas práticas acadêmicas, esses professores atuam de forma padronizada, como se fosse uma aula regular para todos, que todos naquela sala fossem iguais. E eu estou falando aí igualdade no sentido em que ela destrói as diversidades. A ausência da interculturalidade tem sido um dos maiores desafios do indígena na universidade, porque isso acaba implicando. Logo mais a gente vai assistir um vídeo, não é, Ana Caroline, que um indígena coloca exatamente isso, né? O desconhecimento dos saberes, a desvalorização das produções indígenas, do que eles produzem, de como eles pensam, de como eles interpretam o mundo, né? E nós sabemos que a contribuição indígena na universidade é muito grande, mas para isso é preciso que os professores tenham esse entendimento intercultural. Só assim a gente vai poder caminhar em direção a superar os preconceitos, o racismo, né? E permitir que esses estudantes, com suas culturas, com suas linguagens, possam transmitir esses conhecimentos para as demais pessoas, né? E para fora dos limites das suas aldeias e dos seus povos, né? Então, eu queria que a gente aqui hoje procurasse entender que hoje já há resultados, esses estudantes indígenas que já passaram pelos bancos universitários, hoje são professores nas suas escolas, nas aldeias, eles também já atuam na área da saúde, como enfermeiros, atuam como advogados, nós temos já indígenas advogados, médicos e outras especializações. Então, temos toda uma possibilidade de futuro pela frente, mas para que ela possa ser construída com eficácia, nós temos que pensar seriamente sobre a questão do racismo e do preconceito, que ainda imperam com muita força dentro das universidades e da nossa sociedade de um modo geral. Eu vou ficar por aqui porque nós temos que abrir tempo para os nossos vídeos, para principalmente o debate das pessoas que estão participando da jornada. Eu agradeço muito a paciência de vocês por me ouvirem. Obrigada, professora Beta, pela sua fala, né, que provoca muitas questões, trouxe muitos
muitos pontos que deu continuidade ao que nós apresentamos ontem, né, na mesa de abertura do evento, né? Como você aponta aí, a necessidade de uma abertura epistemológica, epistêmica dentro da universidade, e como a universidade ainda não está preparada para essa abertura epistemológica, né, nos moldes e nos termos como aponta o Davi Copenaua, e como muito bem colocado pelo Bruno Caingangue também, né, dois intelectuais indígenas na potência dessa palavra, né, o Davi Copenaua, com a sua parceria aí com o Bruce Albert, o antropólogo Bruce Albert, que traduz, né, para outras línguas o pensamento xamânico, xamanístico do Davi Copenaua, e que nos chama a pensar, a abrir-nos, né, para pensar outras possibilidades de existência, né, de mundo, de vida que os povos indígenas nos trazem. Então, a universidade, ela perde muito quando ela se constitui uma instituição extremamente ocidentalizada, eurocêntrica, né, fechada nos seus próprios termos, enquanto que ela poderia ser muito mais, né, interessante, muito mais diversa, muito mais democrática, ao receber e dialogar com esses saberes, com esses conhecimentos, em especial dos povos indígenas. Bom, eu vou solicitar, né, chamar o vídeo, nosso primeiro vídeo aí de debate, do relato da Shailisa Moura Arai, sobre a importância da mudança dos currículos dos cursos na universidade. Aí eu solicito para a equipe para iniciarmos o vídeo. Dentro de la universidad, o sea, dentro de mi carrera específicamente, que es la bibliotecología, hay una falta total acerca de los conocimientos y de los saberes de los pueblos indígenas. Eso no figura. Entonces, si tienes que realizar algún programa o algún servicio específicamente para eso, son poblaciones especiales. O sea, junto con las mujeres, junto con los niños, junto con los migrantes. Entonces, no es como algo que está estructural dentro de la carrera. La propuesta sería que dentro de la universidad, tanto los estudiantes como los profesores puedan formarse en esto de la interculturalidad y puedan hacer una revisión de las bibliografías y de cómo se presentan a los estudiantes, que la universidad es la que forma a los formadores, que están en contacto con la sociedad. O microfone está desligado, professora. Obrigada, Sessão. Bom, nós vimos, então, o relato, estava em espanhol, eu espero que a maioria possa ter compreendido, o relato da Shailisa Moura, em que ela vai justamente apontar a importância, a necessidade da alteração dos currículos, né, que já são extremamente fechados dentro das suas áreas de pesquisa, dentro das suas áreas disciplinares, para esse diálogo e essa abertura intercultural ou intracultural, como o Bruno Caingangue aponta, com a presença, né, pela necessidade da presença dos povos indígenas nos espaços da universidade. Como a professora Beta já destacou na sua fala, infelizmente a Universidade Federal do Maranhão ainda não tem uma licenciatura intercultural, né, específica e diferenciada para os povos indígenas. Essa experiência aqui no Maranhão, quem está à frente dela é o EMA, né, que ela traz outros desafios muito instigantes. Eu tenho acompanhado aí um pouco por conta da pesquisa do doutorado, essa presença indígena na Universidade Estadual do Maranhão. Ela trouxe extremas, né, experiências riquíssimas, muitas possibilidades de aprendizado da própria universidade, bem como dos professores e outros estudantes, para essa abertura, né, cultural, étnica, linguística, que a presença indígena na universidade nos traz. Bom, eu vou abrir agora para as perguntas, né, do chat do YouTube. E aí, quem puder me trazer as perguntas, ou a Flávia, ou a Alice. Olá, boa noite.
Gostaríamos de agradecer a participação de todos nesse segundo dia da primeira jornada de combate ao racismo no ensino superior, estudantes indígenas e afrodescendentes. No chat, nós identificamos a participação da Jéssica Guzmán, acompanhando de Veracruz, no México, e da Luzimar Barbosa, acompanhando e interagindo diretamente de Porto Velho, Rondônia. O espaço está aberto para questionamentos. A Vanessa Carajá, por exemplo, ela comentou sobre a Lei 12.711 de 2012, que estabelece a obrigatoriedade da reserva de vaga nas universidades e institutos federais. E ela infere também sobre como a instituição superior é formadora e pode possibilitar a circulação e a validação de outros saberes. Mais alguma pergunta, Flávia? Algum comentário? Não, basicamente foi isso. O pessoal está quietinho hoje nos comentários. Caroline, só vou complementar aqui o que a Vanessa Carajá escreveu no chat. Ela diz assim: o desafio é como essa instituição superior formadora pode possibilitar a circulação e a validação de outros saberes pautados em outras bases cosmológicas, filosóficas e epistemológicas. Obrigada, gente. Obrigada, Flávia. Passo, então, a palavra para a professora Beta. Essa colocação é um desafio, viu? Como a universidade vai conseguir isso? Eu acho que é um processo de aprendizado talvez muito maior para os não indígenas do que para os próprios indígenas, no sentido de que temos que aprender como fazer isso. E só vamos poder aprender a fazer isso insistindo nesse processo de abertura, buscando auxílio, né, como alguns grupos de pesquisa já fazem dentro da universidade, com experiências, com leituras de pesquisadores, de produtores de conhecimento que estão exatamente pensando em como abrir os cânones da universidade, em como tornar essa universidade muito mais rica, muito mais diversa e muito mais respeitadora de outras formas de conhecimento, né, de outras formas de saber que são milenares e que, aos poucos, a gente começa a entendê-los com muita pesquisa, com muito estudo e começa, principalmente, a respeitá-los. Mas isso ocorre por ainda um número muito reduzido de pessoas na nossa sociedade. É um número muito reduzido, eu não falo só nossa sociedade em termos brasileiros, eu falo na sociedade ocidental, né? Porque a ciência, quando ela se afirma, quando ela se constrói como ciência, se impondo sobre as formas de explicações sobrenaturais, ela é muito mais reificada do que uma divindade. Ela é colocada como uma única forma de produção de conhecimento, ela é colocada como infalível, ela é colocada como inquestionável. O positivismo vai se construindo dessa maneira. O que a pesquisa provou, e a palavra utilizada era provou, está provado. Então, o que não passa pelos cânones da ciência não tem valor, e dessa ciência positiva. Então, enquanto a universidade não conseguir se libertar desse tipo de perspectiva epistemológica, nós não vamos conseguir avançar nesse processo. Nós temos que ter a humildade, enquanto cientistas, de relativizar esse saber,
essa racionalidade que é a chamada racionalidade científica. Nós, hoje em dia, já sabemos que ela, como tudo, é falha. A gente está sempre pesquisando, chegando a determinados resultados, e novas pesquisas são feitas que questionam e negam os resultados anteriores. Então, nós sabemos que existem outras formas de saberes e outras explicações, e já há experiências muito felizes em relação a isso, né? Logo que se instituíram os distritos sanitários especiais indígenas no Maranhão, eu lembro que em Barra do Corda foi instituída uma sistemática que todo indígena que vinha procurar o polo base na cidade de Barra do Corda, ele passaria por duas terapêuticas. Ele seria atendido por um médico e também seria atendido por um pajé. Então, isso que eu saiba só aconteceu, e logo no início dos anos 2000, quando foi instituída a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, eu só tive conhecimento aqui desse caso de Barra do Corda. Claro que tem um depoimento também de um ex-aluno meu, de doutorado, médico, que ele é uma pessoa que tem uma grande sensibilidade antropológica e trabalhou também muito em Barra do Corda, atendendo médicos, e ele viveu experiências em que chegava um índio picado por cobra, então ele fazia todos os procedimentos médicos que estavam na sua alçada de conhecimento, né? Tratava aquele paciente e, em seguida, quando era demandado ao serviço médico a participação de um ritual de pagelança, ele permitia e assistiu várias vezes isso acontecendo dentro do hospital. Ele permitia que entrasse o pajé e que fizesse toda a terapêutica, né, indígena, a terapêutica daquele povo. E muitas vezes ele falava para mim e dizia: professora, quem foi que curou? Claro que principalmente foi o pajé, porque se não tivesse passado pelo pajé, aquele indígena não teria tido as condições espirituais de se dar bem com o próprio tratamento que eu tinha ministrado, que eu tinha feito, né? Então, era muito importante que essas coisas caminhassem juntas. Mas isso ainda é uma raridade. Infelizmente, ainda é uma raridade. Queria destacar, Beta, essa relação que você traz, né, principalmente aí voltada para a saúde, dos saberes indígenas e dos saberes biomédicos, né? E como isso é difícil no âmbito da saúde, como você mesmo aponta. É muito raro um médico com essa formação ocidental ter essa sensibilidade para outros conhecimentos que não os próprios conhecimentos ocidentais. Se a gente for fazer, né, dar um olhar para o currículo da área da saúde, ele é um currículo em que ele não considera outros conhecimentos, outros saberes, né? A própria disciplina da antropologia, se eu não me engano, ela já nem existe mais em muitos cursos da área da saúde, de enfermagem, né, da medicina. Então, é uma formação que ela é basicamente ocidental, basicamente eurocêntrica, e que considera uma única verdade, né? Uma única forma de conhecimento que é tido como verdadeiro, e todo o resto ou é superstição, né, ou é, né, são os saberes menores, é magia. Desculpa, Carol, mas você falou uma coisa que eu lembrei, não sei se você estava no minicurso, no dia que um estudante de medicina de Pinheiro, da UFMA de Pinheiro, né, eu fiquei tão encantada, porque a gente estava discutindo essas questões e ele pediu a palavra e disse: olha, eu estudo medicina em Pinheiro, o que é que a gente pode fazer no nosso curso para aprender essas questões? Eu não quero ter uma formação que fique fora disso. Ou seja, a gente
começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Ou seja, há pessoas que começam a despertar para isso. Eu fiquei muito contente aquele dia, quando eu ouvi esse questionamento, quando eu escutei essa provocação desse estudante de medicina. Isso é fundamental. A gente tem que acreditar que vai ser assim, um pouco de semente aqui, um pouco de semente ali, e a gente vai conseguindo construir alguma coisa nessa direção. Não vai ser da noite para o dia. É um processo. É um processo que a gente já vem, né, tentando aos poucos implementar. É legal que você destacou, Beta, sobre o minicurso, né, que você ofereceu junto com o professor Emerson durante agora esse período da pandemia, via remoto, e que teve uma procura muito grande, né? E não só de alunos das ciências sociais, mas da área da saúde. Outros eventos que eu também participei nesse período da pandemia, que, com a temática da etnologia, dos povos indígenas, e tinha muita presença de alunos da graduação da área da saúde. Então, um ponto interessante nesse momento pandêmico que a gente está vivendo é que muitas vezes esses debates que ocorriam em espaços fechados, né, no CCH, entre nós mesmos, com essa possibilidade, por exemplo, agora estamos passando via YouTube, qualquer pessoa, em qualquer lugar poderá assistir, depois vai ficar gravado, é que essas discussões elas não fiquem restritas, né, nos nossos campos de saber, nas nossas áreas de conforto, né, entre os nossos pares, que essas discussões elas cheguem em outros espaços e principalmente em espaços de outras áreas de conhecimento. Acredito que principalmente a saúde é uma área que a gente precisa muito dialogar, porque esses profissionais, depois que eles se formam, eles vão lá para as aldeias, né? Os enfermeiros, os técnicos, os médicos, eles vão para as aldeias, eles vão para as comunidades tradicionais, para as comunidades quilombolas, e é lá na experiência que eles vão se deparar, inclusive questionar, como o Beto apontou, os seus próprios conhecimentos e a sua própria formação, né? Porque eles não passa por esse tipo de debate, né? Que existem outras formas de cura, né? Outros processos de saúde e doença, né? Um itinerário terapêutico que dialoga com o saber biomédico e também com outras práticas, né, como a reza, né, o benzimento, as plantas medicinais, os chás. Inclusive, faço até um adendo agora, nesse momento da pandemia, nas aldeias, a gente tem conversado com as lideranças indígenas, com os povos indígenas, eles estão tomando muito chá. Isso sem deixar de tomar todas as precauções sanitárias, de distanciamento, né, de higienização, de máscara, quando é possível. Então, um conhecimento não anula o outro, né? Não anula, pelo contrário, são pontes aí entre conhecimentos, como o Beta já bem apontou, né, de uma ecologia dos saberes, né, de construções liminares entre saberes, ou de pontes entre conhecimentos, né, como, por exemplo, a Manuela Carneiro da Cunha lá aponta. Então, por que não pensar em pontes de conhecimento, em vez de um conhecimento anular a outro conhecimento? Que é um pouco como o relato, né, da indígena que a gente viu há pouco, da Shailise Amor, ela aponta, né, e isso começa numa mudança curricular dentro de um curso, com esse espaço que nós estamos, por exemplo, construindo agora, né, de combate ao racismo no ensino superior, que é um evento que provoca a instituição universitária para pensar essas práticas racistas que muitas vezes os nossos colegas, os nossos alunos não se dão conta que estão reproduzindo. Na minha pesquisa, por exemplo, há alguns relatos de estudantes indígenas, de professores em sala de aula dizendo, mas o que você está fazendo aqui? Né? Você não devia estar na mata, você não devia, né, tá de tanga, tá sem roupa, falando a sua língua, como é que você está aqui usando o celular? O que você quer fazer na universidade? Né? E isso é uma barreira simbólica muito, muito forte, né? Uma violência simbólica muito grande, porque questiona a presença dos indígenas num espaço que é tido como elitizado e exclusivo para determinados grupos. Então, isso também impede que um estudante indígena permaneça no curso, inclusive chegue a se formar.
O que eu identifiquei muito também, a gente vai ver no próximo vídeo, é uma invisibilização dessa presença indígena nos espaços da universidade. E, ao serem invisibilizados, isso também provoca um mal-estar, né? Isso também provoca um ambiente que não é favorável, né? A que esses povos, esses estudantes, eles estejam à vontade, que já é um espaço difícil, mas que eles estejam minimamente se sentindo acolhidos dentro do espaço da universidade. Então, quanto mais esse debate se ampliar, não só entre os pesquisadores, né, entre os estudantes, entre outros colegas de outras áreas, mas também para os técnicos da universidade, né, para todos os profissionais que atuam nesse espaço, já que o estudante indígena, quando adentra na universidade, ele vai se deparar com um técnico que vai fazer a sua matrícula, né, e no final, quando ele também vai receber o diploma, é de alguém, né, da instituição que vai receber esse estudante, né, até desde a sua entrada até a sua saída. Então, o espaço da universidade como um todo, ele deve ser pensado e problematizado a partir dessas discussões, né, de práticas racistas, de preconceitos velados, outras vezes explícitos, e que geram constrangimentos a ponto dessa permanência do estudante indígena ficar comprometida. Então, a gente está falando aí desde a entrada, como a professora Beta muito bem apontou, através da lei de cotas, cursos específicos, até a permanência e saída, né, desse estudante, desse espaço universitário. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, antes da gente passar para o próximo vídeo, é como a transformação, né, da instituição escolar, como a professora Beta trouxe, que inicialmente, nessa relação com os povos indígenas, ela sai de um processo de escolarização, de um processo de violência dessa instituição escola, em relação a esses povos, né, para que aprendessem uma outra língua, para que se transformassem, né, entre aspas, em civilizados, em brancos, transformassem as suas religiões, e o momento em que essa instituição escola, ela é reelaborada, ela é ressignificada e utilizada como instrumento de luta, né, de resistência desses povos nativos, né, desses povos originários, como a gente tem um exemplo aqui no Maranhão, na terra indígena Rio Pindaré, em que as professoras indígenas começaram a ensinar a língua Temeterrária Guajajara dentro da escola, né, porque o português já estava avançando muito dentro da terra, né, nas crianças, entre as crianças, esse processo se passava muito pela língua portuguesa. Então, elas invertem esse uso da escola e passam a ensinar a língua indígena aí, usando o instrumental da escola, mas aí a favor do povo, né, a favor do coletivo. E eu percebo como isso está se estendendo à universidade. A universidade, mesmo sendo um espaço extremamente violento, né, extremamente epistemicida em termos de todos esses saberes que são negados, eles também a universidade está sendo utilizada pelos povos indígenas como um espaço de resistência, como um espaço de luta, uma ferramenta de luta para a manutenção da sua cultura, da sua língua e fortalecimento, né, de uma relação que já é violenta, que é essa relação interétnica entre brancos, né, e povos indígenas. Bom, a Flávia tem eu acho que está com ruído. É porque tem microfone aberto, além do seu. Não é bom que fique nenhum aberto. Professora Larissa vai perguntar? Eu quero É o microfone Larissa, da microfonia. Seu microfone ou a saída do seu áudio está... Boa noite a todos e todas. Eu vou... Agora aqui nós temos alguns comentários e perguntas aqui no chat do YouTube, né?
O pessoal está comentando aqui, os povos indígenas gostariam de compartilhar com o mundo, a partir da universidade, seus saberes, seus valores comunitários, suas cosmologias, visões de mundo e seus modos de ser, de viver e de estar no mundo onde o bem viver coletivo é a prioridade. Foi comentado aqui também, os povos tradicionais querem ser vistos, ouvidos e respeitados. Proteger nossos irmãos indígenas é proteger nossas raízes. E temos duas perguntas aqui. A Paula Fernandes perguntou como os diálogos interepistêmicos e a decolonização do conhecimento emergem da presença indígena na universidade. E a Iclícia perguntou, para o acesso a bolsas nas universidades federais, em geral, a assistência estudantil faz uma análise de renda, na qual os mais empobrecidos acessam bolsas. Qual a estratégia pensando nos indígenas? Então, as perguntas estão aí abertas, né, para as professoras que puderem responder. Obrigada, Alice. Passo a palavra para a professora Beta. Eu não consegui ouvir a segunda pergunta. Eu vou repetir a segunda. A Iclícia Viana perguntou, para o acesso à bolsa nas universidades federais, em geral, a assistência estudantil faz uma análise de renda, no qual os mais empobrecidos acessam bolsas. Qual a estratégia pensando nos indígenas? Bom, com relação à segunda pergunta, eu vou começar por ela, eu não tenho muitos elementos para responder. Talvez a professora Ana Caroline tenha, porque eu não sei como a universidade tem trabalhado, porque, em princípio, até onde eu tenho conhecimento, os indígenas costumam ser priorizados em termos de serviços que a universidade oferece, como restaurante, bolsas, mas isso aí talvez a Carol saiba responder melhor do que eu. Com relação a como é que esse diálogo emergiria dentro da universidade a partir da presença indígena, é somente através da presença indígena. Não teria como esse diálogo começar a acontecer se não fosse pela provocação da presença indígena. Porque eu confesso para vocês que, depois de mais de 40 anos de Universidade Federal do Maranhão, eu já passei por muitas coisas dentro da universidade. Mesmo não sendo indígena, eu sofri preconceitos, eu sofri discriminações porque pesquisava povos indígenas. Eu escutava frases assim, com piadinhas de mau gosto, se referindo ao fato de que o que eu pesquisava não tinha importância, não era algo de importância. Então, vocês imaginem que a dificuldade é grande. O que é que eu posso observar depois desses anos todos? Felizmente, eu consegui formar muitos alunos. Eu formei muito mais de 100 alunos em termos de ser orientadora. Eu já tive mais de 100 orientandos. E desse grande número de alunos que eu já orientei, vários e vários deles, felizmente, permaneceram interessados nas questões indígenas, permaneceram envolvidos e engajados, né? Tanto nas pesquisas sobre povos indígenas, como também nos trabalhos de extensão, de ação, de participação, né? Juntamente com os povos indígenas, seja nos cursos de magistério indígena, nos cursos de licenciatura intercultural, o seminário Timbira e várias outras atividades que a gente vai realizando. Tudo isso vai gerando assim um pouco o fenômeno da bola de neve, que vai crescendo, que vai crescendo. Então, antes, quando eu constituía uma banca de defesa de um aluno meu na universidade, eu tinha dificuldade de encontrar pessoas para participar das bancas.
porque não tinha ninguém estudando essas questões. Era uma questão considerada menor, sem importância. Hoje não, hoje tem. E hoje tenho alunos que estão tratando dessas questões nos vários institutos tecnológicos, os IFMAs do Maranhão. Tenho alunos meus envolvidos com a questão indígena no NEABI, que estão mantendo essa questão viva dentro das universidades, a preocupação com isso viva dentro da universidade. E isso é uma coisa que me gratifica muito, porque eu estou vendo que começa a se desenhar uma mudança. Eu falei que é lenta. E claro que essa mudança ela vai se acelerar com o ingresso, com a presença indígena dentro das universidades. Porque a própria presença, a própria situação da diferença que está ali ao seu lado, ela provoca reflexão. Se você nunca conviveu com um indígena, nunca viu um indígena, mais facilmente você pode estar longe dessa questão. Eu não entendo, eu nunca estudei, nem falo sobre isso, mas quando eu tenho um colega indígena na minha sala de aula, eu escuto ele se manifestar. Mesmo que muitos estejam tendo atitudes preconceituosas, no mínimo, eu vou ter que pensar sobre isso. E aí vai depender, claro, muitíssimo do professor que está conduzindo o processo, né? Eu acho ainda que o campus onde a gente pode ter mais dificuldades é a cidade universitária do Delgado. Eu acho que nos campi do interior esse processo pode fluir com muito mais facilidade, porque tem muitos professores mais jovens que já foram formados em outro tempo, né? Com uma cabeça muito mais aberta, e está muito mais próximo também dos povos indígenas, e tem uma presença indígena muito maior dentro das universidades, mesmo ingressando sem ser por cotas. Então, esse diálogo ele está sendo forçado pela presença indígena na universidade. Eu confesso que não foi propriamente uma escolha, e dificilmente seria uma escolha da UFMA trazer esse diálogo para debate, ou trazer essa questão para o debate. Mas isso tem sido trazido justamente por conta de uma série de fatores, dentre eles a presença já de indígenas na universidade, os processos de mobilização indígenas, a visibilidade que hoje as lutas indígenas estão tendo, que chegam dentro da universidade, a universidade querendo ou não, as redes sociais, que têm tido um papel fundamental nesse processo de trazer para dentro da casa de cada um e da vida de cada um essas questões, né, através do YouTube, do Facebook, do WhatsApp e de vários outros aplicativos, onde você está recebendo sempre notícias e informações, e que necessariamente, por mais que às vezes você até tenha uma atitude desrespeitosa, preconceituosa, com o tempo você vai refletir sobre o que você vivenciou. Então, para mim, uma das principais motivações para que comece a ocorrer um diálogo epistemológico, aí eu falaria até do que a Alcida Ramos chama assim, de uma antropologia ecumênica, né? No sentido de uma abertura, de um maior respeito, só vai se dar principalmente por essa presença indígena, porque isso vai provocar diretamente uma reação. Vai provocar diretamente uma reação. E hoje nós já temos, como eu disse, no campo, cidade universitária do Delgado, eu ainda acho um pouco mais difícil. Eu acho que esse processo vai ser mais lento, mas já tem hoje uma multiplicidade muito maior de pessoas que estão pensando nessas questões, estão abertos para buscar ações. Essa própria atitude que foi encabeçada, essa jornada está acontecendo por uma iniciativa da professora Larissa, que ao ler o edital
né, da ação da Unesco, teve interesse em trazer esse debate, engajar a UFMA nesse debate, envolveu outras pessoas junto com ela. São questões que podem parecer pequenas, mas isso tem desdobramentos. Isso vai gerando continuidades. Eu acredito muito nos processos que vão começando pontualmente, né, uma atitude aqui, outra atitude ali, os índios entrando na universidade, enfrentando as dificuldades, lutando contra essas dificuldades. Isso vai despertando a atenção e vai despertando o interesse de muitas pessoas. Eu acho que o caminho é por aí. Agora, eu pediria à Carol que esclarecesse um pouco essa questão da assistência estudantil dentro da UFMA para o estudante indígena, se for possível para ela. Claro, Beta. Com relação à assistência estudantil, né? Existe uma bolsa que é chamada Bolsa Permanência MEC, que ela é uma bolsa específica, né, para estudantes indígenas e quilombolas. Ela é uma bolsa federal e que, infelizmente, ela está suspensa, né? Até onde eu soube, esse ano ela estava suspensa. Ela teve uma suspensão ao ano passado, mas ela foi revogada pela luta dos estudantes indígenas nas universidades no Brasil inteiro. E aí, novamente, ela está revogada, principalmente por conta, né, desse governo atual, mas eu acredito que vai haver uma nova mobilização dos estudantes em torno dessa bolsa, que essa bolsa é o que sustenta muito desses estudantes indígenas nas universidades federais, e ela poderá vir a ser retomada, mas agora, no momento, ela está suspensa, infelizmente. Na Universidade Federal do Maranhão, as bolsas que existem, assistência estudantil que existe, não tem nenhuma específica para indígenas, mas os estudantes indígenas, bem como os estudantes que entraram pelas cotas de pretos e pardos, eles podem adentrar em todos os editais de assistência estudantil da universidade, que são vários. Vai desde a bolsa alimentação, a residência estudantil, né? A parte de saúde de alguma emergência, existe uma bolsa específica para isso, tem várias bolsas, das quais estão todas disponíveis, os editais disponíveis no site, né, da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, a PROAS, no site da Universidade Federal do Maranhão, e os editais, eles ficam disponíveis. Inclusive, existem editais de auxílios que eles não têm uma data de fechamento, eles estão com fluxo aberto o ano inteiro. Então, quando os indígenas, os estudantes, né, que adentram pelas vagas indígenas na universidade, vêm fazer as suas matrículas e passa pela comissão da qual eu faço parte, a professora Beta, a professora Larissa, que é a comissão de heteroidentificação, nós explicamos aos estudantes todas essas possibilidades de bolsa e assistência para o estudante indígena que está entrando na universidade. Então, não são bolsas específicas de pesquisa, certo? Mas existem bolsas de auxílio para manutenção e permanência desses estudantes na Universidade Federal do Maranhão. Então, eu sugiro que vocês, quem tiver interesse, entrem no site da universidade, no link da PROAS, que é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da universidade, para ver os editais que estão disponíveis. E a Bolsa Permanência, infelizmente, ela, até onde eu estava sabendo, ela está suspensa, mas é possível que ela seja revogada, e aí com muita insistência e luta mesmo, e mobilização dos estudantes indígenas para que ela retorne. Bom, gente, então eu vou chamar o nosso próximo vídeo, né, o nosso segundo vídeo, que é mais um relato também. É um relato da Karina Gutierrez sobre a invisibilidade indígena na universidade, né, e o racismo indígena na universidade. La semana pasada estuvimos en una actividad también universitaria en una ciudad de acá del sur de Buenos Aires. Presentamos una ponencia como trabajadores sociales indígenas y allí, bueno, después de que terminamos, una estudiante, en realidad muy jovencita, recién recibida, se acercó para decirme que ella pensaba que los indígenas
vivíamos en comunidades como muy alejados y se dio cuenta que los indígenas estamos dentro de las universidades. Lo cual me parece sumamente grave porque es una forma de racismo solapado, que las instituciones de todos los niveles educativos se han encargado de invisibilizarnos, de invisibilizar nuestra historia, la historia que fue de despojos, la historia de por qué, de desarraigo y de por qué nosotros hoy estamos en las ciudades. Sin embargo, hay indígenas adentro de las universidades, indígenas que se recibieron e indígenas que estamos trabajando. Bom, aí nós vimos, né, mais um vídeo de mais um relato sobre essa marca imposta pelo colonizador, dessa invisibilização dos povos indígenas, né, e da história dos povos indígenas. E aqui eu faço uma relação com uma pesquisa que está em andamento, do qual eu faço parte com a professora Beta, né, sobre essa presença indígena na região do Baixo Parnaíba Maranhense, que durante muito tempo foi invisibilizado, né? E faço um contraponto com uma outra pesquisa do outro lado aí do estado que eu estou fazendo, que é no Baixo Parnaíba, que também ocorreu o mesmo processo de uma invisibilização da história e da presença desses povos indígenas nesses espaços territoriais, né? Uma tentativa de exterminar, né? Uma tentativa de apagar essa memória quando se retirava a existência desses povos dos documentos oficiais ou quando dizia que eles já não eram mais indígenas, né? Ali já não tem mais índio, ali já são brancos, já são caboclos, né? Já estão misturados. E essa própria ideia, né, da miscigenação, dessa mistura racial, como uma violência extrema também em relação aos povos indígenas, né, numa tentativa aí de invisibilizar de diversas maneiras, simbolicamente, culturalmente, linguisticamente, etnicamente, esses povos, numa tentativa de apagamento mesmo, e que isso se reverbera, isso se aplica dentro da instituição, da universidade, né, quando, por exemplo, nos cursos da área de humanas, esse apagamento ele é reforçado por uma historiografia oficial. Então, como a professora Beta já nos trouxe, inclusive os pesquisadores, né, não indígenas, que se dedicam a essas questões, durante muito tempo foram, inclusive, sofreram alvo, né, foram alvo de preconceitos também, quando esses temas, essas pesquisas são vistas como menores, né, como sem importância, como não sendo necessário se debruçar sobre esse tema, porque é um tema que não importa, né, não importaria aí para um determinado eixo, né, para um determinado núcleo da universidade. E principalmente no momento que a gente está vivendo, que nós estamos vivendo de ataque à instituição universitária, à ciência, e em especial às áreas, né, da filosofia, da sociologia, da antropologia, nos tornamos alvo também, nesse momento, os pesquisadores que se dedicam a essas questões, né? Isso foi, inclusive, um receio nosso, ao longo da jornada, de trazer um tema tão delicado, né, no momento que a gente está vivendo, um momento de muita censura em relação a determinados temas, né? São temas que tocam aí a nossa formação enquanto Estado-nação, a nossa formação enquanto uma identidade nacional, e esses temas são temas extremamente delicados no momento que a gente está vivenciando. Bom, eu abro então aí para as perguntas do chat, do YouTube, os questionamentos e comentários. Olá, tem um comentário da Vanessa Carajá, ela afirma que hoje o desafio é também demarcar espaço em outro território, território acadêmico, com o desafio de indigenizá-lo, transformando as suas práticas educativas. E ela complementa dizendo também que, assim como ocorre majoritariamente na produção acadêmica, as produções dos materiais didáticos que chegam para as escolas estão sempre privilegiando a teoria produzida no centro. Esse comentário dela dialoga diretamente com o que foi dito pela professora Lavínia Moreno, cujo sonho é ministrar a ética indígena a seus alunos na educação básica, mas ela não tem material.
Então, alguém poderia comentar sobre o material didático e o papel do pesquisador nesse âmbito, e aproveitando também para responder a pergunta da Luzimar Barbosa. Ela questiona como a universidade está enfrentando o desafio do ensino remoto nas aldeias, nesse tempo de pandemia, se o acesso à internet nem sempre é possível. Obrigada, Flávila. Passo a palavra para a professora Beta. Eu não consigo ouvir direito o microfone da Flávila. É muito baixo para mim. Para vocês é bom? Sim, foi audível. Flávila, você poderia... Muito baixo, eu não consigo ouvir praticamente nada, e eu estou no volume máximo aqui de som. E é cortando também, aparece para mim cortando. A pergunta que é mais curta, eu consegui entender, mas a primeira, que era mais longa, eu simplesmente não ouvi. Primeiro é sobre o material didático para ministrar ética indígena. Agora está melhor. Educação básica. O material didático e o papel do pesquisador na elaboração do material didático para ministrar ética indígena a alunos da educação básica. Bom, eu não entendi a questão. Não, agora não é o som, Flávila. É a questão. Ministrar para... Eu não entendi. Nas escolas indígenas, nas aldeias, não é com você, é com a pessoa que fez a pergunta. Eu gostaria que fosse esclarecida a pergunta. Porque quem produz o material didático para as escolas indígenas costuma ser a Secretaria de Estado da Educação. Mas eu não entendo. Tu vai esclarecer? Vocês estão me escutando bem? Está dando microfonia? Eu vou repetir. Então. Tá bom, Larissa. Tá, então é assim, a Flávila, ela falou que a Vanessa Carajá, ela fez comentários muito importantes no chat. Nós vamos fazer um grupo já de questões que estão aparecendo no chat, tá? Então, os primeiros comentários da Vanessa Carajá, hoje, o desafio é também demarcar espaço em outro território, o território acadêmico, com o desafio de indigenizá-lo, transformando as suas práticas educativas. Assim como ocorre majoritariamente na produção acadêmica, as produções dos materiais didáticos que chegam para as escolas indígenas, no caso, estão sempre privilegiando a teoria produzida no centro. Então, essa problematização... Né, a teoria produzida onde? No centro. A teoria... no centro. Exato. Eu entendia tentro. Pois é. Então, além disso, tem um outro comentário de uma outra professora, que a Flávia falou o nome, mas não estou encontrando aqui no chat, que ela diz, a professora Lavínia, né, ela fala também sobre o sonho dela de lecionar essa questão indígena, mas que não tem material para isso, justamente pela característica que é um material inadequado, né? E também a Flávia já tinha aproveitado para colocar uma pergunta que é sobre da Luzimar Barbosa, como a universidade está enfrentando o desafio do ensino remoto nas aldeias no tempo de pandemia, se o acesso à internet nem sempre é possível. Obrigada, Larissa. Agora está tudo compreendido. Ficou bem mais claro agora. Eu não entendia a palavra centro, eu só entendia tentro, e eu não conseguia saber que tentro era esse. Bom, Vanessa, você coloca questões que são extremamente importantes, extremamente cruciais. Essa questão de demarcar o território dentro da academia, eu imagino que deva ser muito difícil, não só para vocês, né, estudantes indígenas, mas para muitos de nós também, que quando dentro do campo acadêmico somos considerados de áreas periféricas, não nos dão muito ouvidos.
Então, eu sei muito bem o que é vivenciar, né, uma situação desse tipo, né, e vai depender muito do protagonismo de vocês, que eu acredito que vai ter sucesso, mas é um processo que vai sendo produzido por vocês mesmos. Agora, a questão do material, eu concordo plenamente com você. O material que chega para as escolas indígenas é produzido pela Secretaria de Estado da Educação, juntamente com o MEC, é algo que vem num grande pacote para todas as escolas, sem especificidade nenhuma. Essas são as questões que dificilmente a gente para discutir, e muitas pessoas ficam na retórica do ensino intercultural, bilíngue, específico, diferenciado, na saúde específica, diferenciada, quando nós que estamos perto e acompanhando sabemos que não tem nada de específico e diferenciado. Eu já fiz pesquisa sobre atendimento de saúde a povos indígenas e não havia... A única coisa específica era a criação de um polo base que era específico porque só atendia índio. Mas eram as mesmas práticas do sistema de saúde. E, para mim, tem um grande problema em relação a tudo isso que remonta à Constituição de 1988, porque eu não sou defensora absoluta dessa Carta Constitucional. Eu acho que ela é extremamente contraditória e ambígua. Essa Carta Constitucional colocou a educação para povos indígenas dentro do Sistema Nacional de Educação. Isso criou uma série de problemas para a educação ofertada aos povos indígenas, educação escolar, claro. Não estou falando da educação de cada povo, estou falando de educação escolar. O que acontece? Nós começamos a ter que criar instituições e formatos. Por quê? Porque as escolas indígenas estão presas ao nosso calendário acadêmico, aos conteúdos mínimos. Isso é um absurdo. Um aluno de escola indígena, ele pode transitar para qualquer escola. Antes não era assim. Tinha que haver revalidação de estudos para um aluno de escola indígena ingressar numa escola de brancos. O que, no meu entendimento, é correto, porque são povos diferentes, com interesse de escolarização diferentes, de transmissão de conteúdos diferentes, com objetivos diferentes, projetos políticos pedagógicos diferentes, como nós fazemos com qualquer escola de outros povos. Eu não posso entrar numa escola de um outro povo sem passar por uma mínima revalidação de estudos. Então, quiseram tornar a escola indígena igual às escolas não indígenas. Claro que nem tornaram iguais, e criou-se uma situação muito complicada, porque você tem toda uma transmissão de conteúdos. Quando a Carol falou da questão do ensino da língua Tenterrar na terra indígena Pindaré, na escola da terra indígena da aldeia, não é a Pissarra Preta, é a outra, Carol, a maior, onde tem o posto. Não consigo lembrar agora o nome. Bom, mas nessa escola... Não, é na terra indígena Pindaré. É a aldeia... Depois eu vou lembrar. O que aconteceu? Os Tenterrar estavam perdendo sua língua naquela região, por conta da introdução do português, que na Constituição Federal está dito, no seu artigo 210, que o ensino fundamental será feito em português. E vem um parágrafo dizendo que poderá ser utilizada também língua indígena. Também. O ensino é em português. E pode também ser utilizada a língua indígena. Isso, para mim, é um processo de massificação muito grande, que sempre foi utilizado por todo Estado que quer se construir como um Estado nacional. O Brasil não é um Estado nacional.
O Brasil é um Estado que tem muitas nações dentro dele. Então, ele é um Estado plurinacional. Ele não admite isso. A sua Carta Constitucional não diz nada disso. Diz que é um Estado-nação. Então, o que um Estado-nação faz? Uniformiza língua. Essa é uma das primeiras estratégias. Uniformiza Sistema Nacional de Educação. Uniformiza Sistema Nacional de Educação. São as estratégias para um Estado que quer se afirmar como nacional se sustentar. Então, quando você coloca as escolas indígenas dentro do Sistema Nacional de Educação, a saúde indígena dentro do SUS, você está fazendo isso, você está apagando qualquer possibilidade de especificidade, de respeito às diferenças. Então, vem a questão do acometimento. Os primeiros atendimentos são feitos na aldeia. Na aldeia, se você tiver um técnico de enfermagem que esteja trabalhando há muito tempo com aquele povo e for uma pessoa sensível, ele vai começar a entender minimamente como vive aquele povo, como pensa aquele povo, como trata os seus acometimentos de doenças. E pode ter um atendimento um pouco diferenciado. Não foi isso que eu observei quando fiz pesquisa sobre isso. Era um troca-troca de funcionários, as pessoas que ali estavam não conheciam nada sobre o povo que trabalhavam, nem falavam suas línguas, e não faziam um atendimento como se fosse feito em qualquer outro posto de saúde. Então, eu acho que a luta se tornou maior agora. Tem que se ficar muito mais atento, porque quando os índios fugiam da escola, era uma coisa. Quando eles agora estão demandando a escola, e isso eu tenho conversado com muitas lideranças, vocês estão pensando o que vai acontecer no futuro, quando todos estiverem escolarizados, quando todos já estiverem ingressando na universidade, o que é que vão fazer com esses conhecimentos? Porque uma coisa é 10, 20% de uma aldeia ser profissionalizado. Vai ter mercado de trabalho na aldeia para todos esses profissionais? Ao se construir um processo de escolarização, tem que se discutir projeto político-pedagógico, que envolve isso. Envolve pensar o futuro daquele povo, o futuro daquela comunidade. O que é que quer da escola? Mas o que tem acontecido? Essa escola entra valorizando sempre os conhecimentos do centro, como foi dito pela Vanessa, né? Numa postura eurocêntrica que as nossas escolas de branca aqui também vivenciam, que a nossa universidade vivencia. Eu falo para os meus alunos na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, o que vocês leram na vida de vocês que não fosse de franceses, britânicos e americanos? Pelo menos leram latino-americanos, indianos, africanos? Não leram. Não leram. Para todos nós já é um processo de colonização violenta, uma colonização do saber. Agora, imagina, Vanessa, que para um indígena que ingressa na universidade é maior ainda. Mas eu me sinto revoltada a cada dia dentro da universidade, fico batendo há séculos, discutindo, tentando trazer essas leituras para a sala de aula. Tenho tido sucesso, muita gente, né, incorpora, multiplica esse tipo de leitura que permite a gente desenvolver um senso crítico em relação a essas produções dos grandes centros, principalmente europeus. Então, os povos indígenas precisam pensar muito seriamente sobre que escola querem, que futuro a Pinagé querem formar, que futuro Caingangue querem formar, que futuro Carajá querem formar. Para serem expulsos da aldeia, porque não vai ter, para os que vivem em aldeias, não vai ter futuro para eles ali. O que é que forma isso daí? Os próprios europeus já diziam, Durkheim dizia,
Para que é um processo de educação? É para formar o futuro cidadão. Então, ele tem que ser adequado ao povo do qual aquele cidadão é parte. Escola importada, quer dizer, vinda de outros para cima da gente, é complicado. Então, há muitos esforços, né? Tem povos que têm recusado as grades curriculares. Olha a grade. O que eu observei quando eu pesquisei nas grades curriculares das escolas indígenas? Para ter uma cara de indígena, tinha uma disciplina de cultura indígena, uma disciplina de língua indígena e de arte indígena. Aí pronto, isso fazia, e o fato de acontecer dentro de uma aldeia, tendo alguns professores indígenas. Então, lá no Pindaré, voltando ao que eu disse no começo, o Tenterra entra como ensino de segunda língua, o que é de uma grande gravidade. Como nós estudamos o inglês, uma segunda língua, como nós estudamos o espanhol, uma segunda língua. Gravidade, sim, mas melhor do que não estudar de jeito nenhum, melhor do que perder a língua. Pelo menos lá, os Tenterra do Pindaré conseguiram reverter isso daí, trazendo a língua Tenterra para dentro da sala de aula. Mesmo que como segunda língua. E isso tem já resultados extremamente positivos, porque lá no Pindaré, você já encontrava praticamente só algumas mulheres mais idosas falando Tenterra, ou alguns homens quando bebiam. Por quê? Porque era dito para eles que eles falavam gíria, que era uma língua feia, que eles precisavam português como primeira língua. Faz muito tempo que eu não vou lá observar, mas eu acredito que já deva ter mudanças, porque esse processo vem do final dos anos 90. Então, nós já temos bastante tempo, né, dessa experiência lá dentro. Na época do magistério indígena, aqui no Maranhão, a primeira turma, foi feito um grande esforço de produção de material didático específico e diferenciado. Foram produzidos vários materiais, tanto em línguas indígenas, como em geografia, história, escritos de forma bilíngue, ou então monolíngue em línguas indígenas. Mas o que acontece? Isso não tem continuidade. Esse material, eu tenho quase certeza não, já houve pesquisa em relação a isso. Ele acabou não tendo muito uso em sala de aula, ele não chegou à ponta até onde ele deveria chegar. Uma tiragem que não foi tão grande e acabou se perdendo, né, pela história aí da educação escolar indígena aqui no Maranhão. Mas é uma gravidade muito grande, Vanessa, porque o material é produzido por brancos, priorizando os conhecimentos produzidos pelos brancos. E isso me preocupa, porque essas crianças passam praticamente um expediente todo dentro da escola, ouvindo essas coisas, ouvindo muito português também. É importante saber o português, mas não de modo que o português venha ocupar o lugar de suas próprias línguas. Porque perder uma língua não é só perder um conjunto de fonemas, um conjunto de letras. É perder toda uma visão de mundo que se expressa através de uma língua. Então, é de uma gravidade muito grande. Eu acredito que, no momento, já vivemos uma situação bem melhor, porque, pelo menos aqui nos povos do Maranhão que eu conheço, todos já têm muita clareza do risco de perder suas próprias línguas se não tiverem o cuidado de valorizá-la. Pensando que não, isso a gente sabe, a cultura da gente a gente sabe, não vai perder nunca. Ocorre que a escola, ela tem muita força. Quem é pai e mãe como eu lembro dos meus filhos pequenos, e meus filhos já são quarentões, né? Mas eu lembro deles pequenos, chegavam da escola afirmando coisas que eu questionava e dizia, não é assim. E eles diziam, mas a professora disse. O saber veiculado na escola preponderava em relação ao que eu falava em casa. A autoridade
legitimada do professor, daquele ambiente que é o ambiente escolar. Então, isso ocorre nas aldeias, as crianças estão ali acessando esse material, né, tendo uma overdose de língua portuguesa. Então, tudo isso precisa ser pensado e precisa ser pensado por cada povo, para que possam construir, ter um protagonismo na condução das suas escolas. Eu lembro muito aqui no Maranhão do exemplo dos Cricati. Os Cricatis eram considerados pela Secretaria de Educação muito rebeldes. Porque os Cricati diziam, nós não queremos essa merenda escolar, nossas crianças não comem isso. E recusavam a merenda que chegava e começavam a brigar porque queriam outra merenda. Porque eu acompanhei, como membro do Conselho de Educação Escolar Indígena aqui do Maranhão, discussões e mais discussões sobre a questão da merenda escolar, que era a pior possível. Até para as nossas crianças, muitas coisas em conserva. Por quê? Porque muito tempo comprada para chegar em cada aldeia, algo perecível, nem pensar. E quando se tentava comprar a produção das próprias aldeias para ser ofertada, era uma questão burocrática irresolvível, como tudo dentro da nossa burocracia estatal. A gente nunca sabe como caminhar dentro dela. Então, a gravidade vem desde o tipo de merenda que chega na escola, a alteração. Eu acompanhei uma escola entrando numa aldeia Caapó. Primeira vez que chegava a instituição escola naquela aldeia, onde ninguém sabia falar português, só a professora, que era, lembro até hoje o nome dela, Maria, uma moça daquela mesma região ali do interior, que eu tive muita pena dela. Ela começava a sala de aula estava cheia de Mickey, Pateta e Pato Donald nas paredes. E ela chegava dizendo bom dia, e as crianças todas sentadas no chão, as carteiras encostadas, porque, claro, eles não gostavam de sentar em cadeiras, eles eram acostumados a sentar no chão. Vejam que a violência vem nos mínimos detalhes, desde a questão das práticas corporais, do como sentar, de uma criança ficar muito tempo sentada, uma criança de aldeia. Se as nossas, que já foram treinadas dentro de apartamentos, como vivem hoje em dia, a ficar mais quietas, paradas, imagine uma criança que numa aldeia corre o tempo todo, né? É livre, é mais solta. E como eram os nossos filhos antigamente, quando todo mundo vivia sem medo de tanto ladrão, e em casas, né? E as crianças iam para a rua e corriam e brincavam. Então, essas crianças sentadinhas e a professora, bom dia, e ninguém sabia dizer bom dia, e ela ficava, bom dia, aquela aula foi me fazendo um mal tão grande, tá? Presenciando, e eu tive muita pena daquela moça. E o que aconteceu? Os capó que vão para a mata, ficam 2, 3, 4 meses na mata, preparam bastante farinha, e eles gostam. Não é à toa que o significado do nome é homem da mata. Eles gostam da floresta, eles gostam de estar na mata. Eles não gostam de estar perto de cidade, de estar perto de estradas, então eles querem ir para a mata. Com a escola, o que aconteceu? A família deixou de ir junta para a mata. As mulheres ficaram nas aldeias para as crianças frequentarem a escola. Então, observem que são transformações que uma instituição desse tipo vem trazendo para dentro das aldeias, que é preciso que cada povo pense nas consequências disso tudo. Pior eu assisti à introdução de uma escola para o povo auá. Isso há mais de 20 anos. Os auá monolíngues só falavam auá. E uma escola ensinando mamé, mimomu, babé, bibobu. Um ensino silábico, né?
com músicas nossas, pega a bola, passa a bola, né, que nós vemos nas nossas escolas transpostas lá para ensinar as crianças ao ar. Quando não havia a menor necessidade, naquele momento era preciso preparar os auá para o contato, que estava se tornando cada dia mais próximo, mais avassalador, sim, mas tem que ser através da instituição escola, tem que ser através da introdução da grafia alfabética, num povo de oralidade exclusiva, de monolinguismo. Existem infinitas formas de você levar nossos saberes para um povo, como é o caso dos auá, que eram de recente contato, que não seja através da instituição escola. Mas, gente, me desculpe, eu começo a falar nessas coisas, eu me empolgo e perco a noção do tempo. Eu só peço que a gente reflita muito sobre tudo isso. Não podemos ficar só deglutindo. Temos que pensar o que vai acontecer, até onde essa escola está contribuindo para aquilo que esse povo quer, até onde a universidade está contribuindo para formar o profissional que aquele povo precisa. Era sobre essas questões que eu acho que a gente deveria pensar. E isso traz em seu reboque a questão de pensar a questão do material, da produção do material escolar, que não precisa necessariamente serem livros impressos. Meus filhos estudaram em escolas que não tinham livros impressos, eram livros construídos pelas crianças a cada ano, recortando, montando. Então, existem possibilidades, existem estratégias de mais abertura e de mais possibilidade de fazer um ecumenismo aí entre esses saberes, né? Agora, já existe, quanto à relação a outra pergunta, que gostaria de ensinar a questão indígena, mas não tem material, tem alguma coisa publicada, sim. Tem alguns livros que auxiliam, tem um livro muito grande, por acaso está aqui, é bom a gente estar em casa por isso, né? A Temática Indígena na Sala de Aula. É um livro que foi produzido especialmente para auxiliar nessas situações. A Berta Ribeiro também já produziu material sobre isso. Eu mesma, o primeiro livro que eu publiquei, tive essa preocupação de mapear quem são os povos que vivem naquele tempo. Não existia isso nos anos 80, não tinha nenhum mapeamento de que povos viviam no Maranhão, onde estavam, o histórico de contato. Hoje ele está bem desatualizado, requer uma reedição. Mas esse livro, a Carol me deu a grata notícia de que está disponível na Biblioteca Curtimunha da Ju. Então, todo mundo pode acessar Cultura e Sobrevivência dos Índios no Maranhão, que ela fez referência. Desculpem ter me alongado tanto. Obrigada, Berta, pelas incríveis colocações. E é um aprendizado sempre te ouvir, né? Tantos anos de experiência com os povos indígenas no Maranhão. Berta é uma pesquisadora pioneira no Estado, né? E referência nos estudos sobre povos indígenas do Estado. Então, é sempre uma honra e um prazer muito grande ouvi-la falar sobre tantos anos de experiência com os povos daqui. Eu penso que a gente tem tempo para mais uma pergunta ou comentário do chat, antes de nós encerrarmos. Sim, tem aquela questão que foi feita a respeito de como está sendo o ensino remoto nesse momento com os alunos indígenas da universidade. Desculpa quem fez a pergunta, realmente houve essa pergunta, e eu não entendi. Que ensino seria esse? O universitário agora, dos alunos indígenas que estão na universidade? Sim. Seria isso? Ou nas escolas da aldeia? Eu fiquei em dúvida. Então, pelo que eu entendi, é realmente dos alunos da universidade. Porque em outras universidades, por exemplo, estão colocando aqui no chat que os alunos tiveram apoio, mas que ainda assim o sinal da internet a gente sabe, né? Ele falha. Então, é uma questão que fizeram em relação aos alunos daqui. Realmente, essa foi uma discussão que nós levamos meses tendo na universidade, fomos muito reticentes a implementar
o ensino remoto, mas nós estamos vivendo uma situação completamente extraordinária. Nunca tínhamos vivido uma situação de pandemia ao ponto de tudo ser fechado. E o tempo foi passando, foram-se 5 meses. Todo mundo parado, alunos parados, professores parados, fizemos minicursos, fizemos várias atividades, mas não dando continuidade à grade curricular dos cursos, né? É como se fosse um período mesmo de estagnação na formação dos alunos. E decidimos que tínhamos que retomar. Inclusive, muitos alunos cobravam. Sabíamos da dificuldade que muitos iriam ter. Eu não esqueço do dia que fomos fazer a primeira reunião para tratar dessa jornada, desse projeto, e que o sinal da Larissa caiu. A Larissa conduzia a reunião e o sinal da casa dela desapareceu e a Larissa desapareceu junto. E a reunião ficou parada, todo mundo esperando. Então, acontece com todo mundo. Imagina se estiver numa aldeia, onde pode ter um sinal bem pior. A universidade aqui andou prometendo que ia fornecer alguns tablets, que ia fornecer também sinal de internet, um pouco de sinal de internet para alguns alunos, mas eu não sei especificamente como ficou. Eu confesso a vocês que eu não tinha pensado na possibilidade dos alunos indígenas que devem ter retornado para suas aldeias. Eu estava imaginando os alunos em São Luís, que já seria difícil. Eu estou dando aula assim, volta e meia, é aluno saindo da sala. Daqui a pouco eles mandam no WhatsApp uma mensagem. Professora, meu sinal caiu. Então, o que a universidade fez? Vamos ser tolerantes, esse aluno não pode ser prejudicado. Os prazos, no meu programa de pós-graduação, os prazos foram postergados automaticamente. Nós paramos a contagem, a própria CAPES autorizou para a contagem do tempo do mestrado, para a contagem do tempo do doutorado. Os alunos não estão podendo fazer pesquisa, eles não podem ser prejudicados. Do mesmo jeito com nossos alunos. Estamos ofertando disciplinas obrigatórias? Estamos. Mas o aluno que não puder cursar, ele não vai poder ser prejudicado. Pelo menos assim está na resolução da universidade, né, que colocou o retorno às atividades de forma híbrida, remota e EAD, né? As duas modalidades. Também eu utilizo o recurso de gravar minhas aulas e envio para os alunos, porque aquele que teve problema de conexão, ele pode assistir num momento que ele tenha sinal que permita ele assistir às aulas. Mas, realmente, está sendo difícil para todo mundo, inclusive para nós. Eu já também caí sinal durante a aula, ainda bem que retornou logo. Não sei se respondi. Sim. Teve um edital, não sei se Caroline vai falar sobre isso, mas teve um edital para os alunos da assistência estudantil, nos alunos de maior vulnerabilidade poderiam se inscrever nesse edital. Foram distribuídos chips e tablets, porém, como nós estamos falando, mesmo com essa infraestrutura, ainda assim falha. Eu queria também esclarecer que nós tivemos muita dificuldade para convidar as pessoas, né, os alunos indígenas. Eu cheguei a entrar em contato com o Yuri, que é também da Comissão dos Alunos Indígenas da Universidade Federal do Maranhão, mas a resposta foi exatamente: olha, eu gostaria muito de participar do evento se eu estivesse em São Luís, mas eu estou na minha comunidade e o acesso à internet é ruim. Então, até nesse sentido, nós tivemos muita dificuldade para conseguir a participação, né, dos alunos e das próprias lideranças indígenas. Sim, só ratificar o que a Larissa colocou. A Universidade Federal do Maranhão lançou editais, tanto para compra de tablets, como também para pacotes de dados de internet,
E não foi nenhum específico nem para indígenas ou para pretos e pardos, né, para os afrodescendentes, mas ele foi de forma geral para os estudantes que tivessem mais vulnerabilidade socioeconômica para poder concorrer a esses editais. E eu, inclusive, repassei para vários estudantes indígenas, e muitos deles conseguiram realizar e ter acesso a esse tipo de auxílio, né, nesse momento. E reforço também o que a professora Larissa colocou, a dificuldade que nós tivemos em ter mais participação, tanto das lideranças indígenas, quanto também dos estudantes indígenas, nesse momento de pandemia e num evento virtual. Por essa dificuldade, justamente, do acesso a uma internet de boa qualidade, né? A gente sabe aí as dificuldades das aldeias em relação a essa possibilidade de inclusão digital, né, que inclusive nós comentamos ontem, que infelizmente é muito mais uma exclusão do que uma inclusão de fato, né, e principalmente aí para os estudantes indígenas. Bom, nós chegamos aí na nossa hora, né, finalizando a nossa roda de conversa. Gostaria muito de agradecer a presença da professora Beta, em compartilhar toda essa experiência, né, de vida e de carreira com os povos indígenas, sua experiência enquanto professora, enquanto pesquisadora da universidade, e esse alento aí que ela nos traz, dessas possibilidades de como a gente pode transformar a universidade, de estratégias que a gente pode ter, e principalmente dos alertas, né, acerca de uma instituição tão violenta como é a instituição escolar, tanto quanto aí a universidade. Bom, vou passar para as palavras finais aí da professora Beta e aguardo todos amanhã ao longo da nossa jornada. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer pela participação que eu pude ter aqui, conviver com vocês, né? Espero não ter cansado com minha empolgação em alguns assuntos, porque eu estou há muito tempo nessa estrada e tenho assistido a coisas que me chocam bastante, né, e me preocupam bastante. Então, sempre que posso, eu quero compartilhar, né, esses desafios e convidar todos para que se engajem, né, nessa reflexão e nessa luta para que a gente encontre caminhos melhores, né, de intercâmbio e de troca de saberes dentro das nossas instituições. Muito obrigada e boa noite para todas as pessoas. Muito obrigada, professora Elizabeth Maria Bezerra Coelho, mais uma vez contribuindo conosco, com a universidade. Obrigada, Ana Caroline. Obrigada, Flávia, Maria Alice, Carlos Nássaro, Getúlio, toda essa equipe grande que está aí trabalhando para tornar esse evento possível. Então, eu quero fechar a noite de hoje falando que a nossa jornada continua. Amanhã, às 9 horas, justamente pelos problemas de internet na aldeia, estaremos com a doutora Isabel Talcani, que é do povo Curabacairi. Ela vai fazer uma oficina do racismo acadêmico no contexto dos povos indígenas, diretamente da terra da aldeia Abelhinha, né, que é do povo Chavante. Então, quem puder participar vai ser às 9 da manhã, justamente porque a Isabel ela não tem acesso à internet nesse horário, lá na aldeia, e a gente conta também com a participação de todos. E às 18 horas, a gente vai ter a roda de conversa, as ações afirmativas e as bancas de aferição dos autodeclarados pretos e pardos nos concursos e seleções de ingresso nas instituições de ensino superior. E aqui, só para dizer que o chat está cheio de comentários, elogios e profundos agradecimentos. Tá bom, gente? É isso. Uma boa noite e até amanhã.